E agora tem som? Agora Opa, tem. agora sim. Nó, eu Ah, resetei minha janela um monte de vezes aqui. Eu também saí de vez. eu vi. Desculpa, gente, eu não vi. Eu estava com um problema aqui no meu sistema, né? Mas eu não vi. Ele estava usando um outro microfone, uma outra câmera, tanto que entrou com uma câmera sem imagem. Mas agora está tudo bem, né? Agora tá perfeito, tranquilo. Tá sim, tá tudo Legal. bem. Desculpa por essa, então, gente. Nós já estamos gravando a aula, tá? Eu estava falando, vocês estavam vendo só minha boca mexendo, mas eu estava falando no início sobre a prova. Eu comecei a corrigir, não terminei ainda, termino a correção amanhã da prova. Muita gente fez diferente do que eu tinha imaginado fazer, principalmente na questão do potencial, né? Quando eu não fiz a questão, eu pensei assim, automaticamente, o pessoal vai calcular o potencial com referencial no infinito. E o gabarito que eu coloquei lá no Moodle está assim. Então, teve várias pessoas que fizeram colocando o ponto de referência potencial no centro da esfera, né, no centro do núcleo. Está absolutamente certo, sem problema nenhum. Tá? Considerei isso na correção. Próxima vez eu faço o enunciado mais completo na prova. Mas vamos lá, essa é a nossa 14ª aula, tá? Sem contar a aula de introdução, né? Na prática, é a 15ª vez que a gente encontra. Nós vamos continuar com separação de variáveis, resolver a equação resolver a equação de Laplace por separação de variáveis. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. A gente já começou a fazer isso na aula passada. Na verdade, a gente resolveu a equação de Laplace, né, usando coordenadas cartesianas. A ideia hoje é fazer a mesma coisa, só que usando coordenadas esféricas. Vou lembrar muito rápido que a gente vai fazer de novo a mesma sequência de coisas, né? Eu vou fazer um pouco mais rápido hoje, espero, e espero que dê tempo de entrar também nessa outra forma de resolver a equação de Laplace, que também é muito importante, é super interessante, né? É isso que eu chamei de expansão em multipolos. Mas vamos lá, né? A equação que a gente está querendo resolver é essa aqui, o Laplaciano do potencial é igual a zero, é um caso particular da equação de Poisson, é o caso que a gente tem quando eu estou numa região do espaço onde não tem cargas. Né? Em coordenadas cartesianas, né, que a gente fez na aula passada, o que a gente fez foi procurar um tipo especial de solução em que essa função potencial, que é uma função de x, y e z, pudesse ser escrita como uma função só de x vezes uma função só de y vezes uma função só de z. É um caso particular, é um tipo especial de solução, né? Uma solução em particular, de forma alguma, todas as soluções da equação de Laplace podem ser escritas dessa forma, mas a gente fez isso através de um exemplo, né? A gente viu que as soluções desse tipo que a gente encontra formam uma base para o espaço de funções de x, y e z, na região do espaço de interesse. Isso quer dizer, né, que essas funções formam uma base, quer dizer que qualquer função do espaço pode ser escrita, qualquer que seja a outra solução da equação de Laplace, pode ser escrita como uma combinação linear dessas funções que a gente encontrou na aula passada. Né? A gente fez o exemplo 3.3. No caso do exemplo 3.3, a constante de separação que a gente usou foi uma constante. Assim, eu escolhi, vou escolher positiva para essa equação aqui, não lembro mais se era de x ou de y, vou escolher positiva, a constante de separação é positiva aqui para essa equação, então vai ser negativa na outra. Isso foi por conveniência, né? Isso determinava, se vocês se lembram bem, quais soluções iam ser escritas em termos de senos e cossenos, exponenciais imaginárias, né? E qual das soluções era escrita em termos de exponenciais reais, né? Ou função de x ou função de y. Eu já escolhi espertamente, né? Olhando para as condições de fronteira, eu falei, seno e cosseno vai dar legal aqui, porque eu tenho uma condição do potencial, condição de fronteira, que se repete. O potencial era zero aqui embaixo, era zero lá em cima. Né? Então, a gente colocou seno e cosseno para y, a função em y. Né? E a função em x, eu vi, isso aqui vai ter que decair,
eu vi, né, porque já tinha feito problema antes, é claro, a função em x vai ter que cair para zero quando x for para o infinito. Então, é melhor pegar exponenciais reais aqui para a função de x. Cada problema é um problema, é diferente. A solução geral é do mesmo jeito, escreve a solução desse jeito, leva na equação, não? Separa coisas que dependem só de x de um lado, só de y e de z do outro lado, separa em duas equações, depois separa em três, se o seu problema depende de x, y e z. Nós fizemos, né, então, na aula passada, um dos exemplos que tem no livro, fizemos o exemplo 3.3, mas tem também, e eu vou pedir especial atenção de vocês, fazer os outros exemplos. São os exemplos seguintes aqui, 3.4 e 3.5. Tá? E também tem os problemas, tudo isso com coordenadas cartesianas, equação de Laplace com coordenadas cartesianas. Tem os problemas, eu anotei aqui, 3.13, 3.14, 15 e 16. Na minha lista de problemas recomendados lá para vocês, eu recomendei, acho que foi só esse e esse. Mas vocês podem fazer o 13 e o 15 também. Mas eu não recomendei para não assustar ninguém. Nossa, que tanto de problemas recomendados, então recomenda todos de uma vez. Mas, olha, não vai dar muito trabalho, não, porque a gente já sabe a cara geral da solução, você só tem que olhar as condições de fronteira e aplicar elas, né? E escolher qual equação que vai ter soluções tipo seno e cosseno, qual equação que vai ter soluções tipo exponencial e imaginário. Então, o problema é simples e eu vou dar um outro exemplo aqui hoje, né, que é de coordenadas esféricas. Mas agora vamos resolver a equação de Laplace novamente, só que agora em coordenadas esféricas. E aí eu espero mostrar para vocês assim, como esses problemas ficam simples, porque você resolve uma vez, já tem a cara da solução geral. Na verdade, a solução agora, o trabalho que a gente tem a mais, é só aplicar as condições de fronteira que são específicas de cada problema. Então, nossa equação agora é a mesma. O Laplaciano, né, as derivadas segundas do potencial, só que agora eu vou escrever meu potencial em função das coordenadas esféricas r, θ e φ. Isso aqui é igual a zero. Vamos colocar isso aqui de forma explícita, né? Como que é o Laplaciano em coordenadas esféricas? Não é simplesmente a soma das derivadas segundas em relação a cada coordenada, não. Já alertei para isso, né? Então, vou copiar aqui, já escrevi ele antes aqui para a gente ganhar tempo e também ficar uma fórmula bonita aqui. Olha só a cara dele. Né? Isso aqui é o Laplaciano em coordenadas esféricas. Sim, aparecem derivadas segundas, né? Tem uma derivada aqui do potencial em relação a R, mas aí depois eu vou derivar de novo em relação a R. Vai aparecer a derivada segunda do potencial em relação à coordenada radial. Mas ela aparece multiplicada por outras coisas. Né? Aqui vai aparecer um termo que tem a derivada primeira também, né, em relação a R. Olha aqui a derivada segunda em relação a θ, vai aparecer aqui. Eu derivo uma vez o potencial em relação a θ, mas derivo de novo. Né? E mesma coisa, a derivada segunda em relação a φ aparece aqui explicitamente, mas aparece multiplicada por 1 sobre r ao quadrado, seno ao quadrado, θ. Né? Então, assim, a equação parece consideravelmente mais complicada em coordenadas esféricas, mas não é nada do outro mundo, não. Tá? Vamos encarar essa equação aí e vamos resolver ela, tá? Usando esse método de separação de variáveis. Então, já fizemos cartesianas, vamos fazer agora em esféricas, coordenadas esféricas, e coordenadas cilíndricas, você já sabe, vai ficar para vocês fazerem. Tá? É o problema que eu recomendei, 3.24. Para obrigar todo mundo a fazer, eu posso colocar ele na prova também. Né? Muito bem, então vou pegar essa equação aqui e o que eu vou fazer é procurar uma solução. Tá? Isso é o método de separação de variáveis. Né? Eu vou procurar uma classe especial de soluções, né? Procurar soluções do tipo a função
que é uma função de R, θ e φ, ela pode ser escrita como um produto de uma função só de R, que eu estou chamando de R grande, uma outra função que eu vou chamar de θ grande, que é a função só de θ, e uma outra função que eu vou chamar de φ grande, que é a função só de φ. Vou procurar essa classe especial de soluções que podem ser escritas como um produto de funções separadas de cada uma das variáveis. Bom, mas eu vou simplificar, dá para resolver isso aqui, tá? Quando a solução geral é a solução das três coordenadas, função das três coordenadas. Mas eu vou supor que eu tenho uma simetria azimutal. Tá? Ou seja, isso implica que V de R, θ e φ é uma função só da distância à origem, a coordenada R, e do ângulo polar θ, não depende de φ. Isso que a gente chama de simetria azimutal. Por que eu vou fazer desse jeito? Porque simplifica o nosso problema aqui. Primeira razão, simplifica a nossa solução aqui. Segunda razão, eu estou seguindo o que o livro-texto faz, mas não tem dificuldade matemática grande, não, em deixar o caso geral, em supor que não tem simetria azimutal, a solução pode depender de φ. Né? Quando eu faço separação de variáveis, para o caso em que a minha função depende das três coordenadas esféricas, a constante em φ ela separa fácil, ela vem emendada com a coordenada θ, né? Você separa primeiro uma equação só para R e uma equação para θ e φ. Né? Aí a solução em φ é uma solução simples, do tipo exponencial imaginária, e a solução em θ, né, que depende da constante de separação em φ, são as funções que a gente chama de harmônicos esféricos, tá? Mas eu vou deixar isso, eu não vou fazer o caso completo, não. Vai demorar um pouco mais. Então, eu vou supor simetria azimutal, tá? Ou seja, nós temos funções só das coordenadas R e θ, então a minha solução vai ser um V de R θ, que pode ser escrito como o produto de uma função só de R e uma função θ grande só de θ. Isso implica, né, que a derivada segunda do potencial em relação ao φ ao quadrado é igual a zero, automaticamente. Né? A função, o meu V não depende de φ, então a derivada segunda de V em relação a φ também é zero. O que? Se eu voltar lá na equação, por que isso vai simplificar a nossa vida consideravelmente? Porque esse termo aqui vai sumir. Esse termo aqui desaparece. E esse termo mistura a coordenada φ com o θ e com a coordenada R. Né? As três coordenadas aparecem nesse termo aqui. Okay? Então, ele dificulta um pouco esse termo, dificulta um pouco a separação de variáveis, e por isso que a solução fica muito mais simples quando eu suponho que o potencial não depende de φ. Tá? Mas estou alertando já que se não tem nenhuma grande dificuldade matemática ao considerar o caso geral. Tá? Se quiserem, uma hora aí a gente faz. Né? Isso aí. Mas então, eu vou seguir aqui. Tá? Parar de me justificar, vou seguir aqui, vou procurar uma solução, né, que é desse tipo, ou seja, vou levar essa função naquela equação para, né, nessa equação que a gente estava aqui na slide anterior. Vou levar aquele V de R θ φ nessa equação aqui. Então, a equação de Laplace vai simplificar só para esses dois primeiros termos aqui. Acho que eu vou copiá-la daqui, né? Vou copiar esse termo aqui. Vai gastar menos tempo do que eu escrever tudo. Vou copiar isso. Copia. Vou mudar para o slide de lá. Né? Como esse termo é zero, a minha equação agora, vamos inserir uma equação aqui. A minha equação vai ficar assim. Calma que eu estou escrevendo. Isso aqui são aqueles dois primeiros termos que eu copiei lá da equação total, né? Mas faltou
o igual a zero aqui, né? Igual a zero. Essa é a minha equação de Laplace para o caso de um potencial em um problema com simetria azimutal, um problema em que o potencial não depende de φ. Né? Se eu tenho simetria azimutal, né, minha situação no meu problema não varia com o ângulo φ, nenhuma grandeza física pode depender de φ. Em particular, o potencial não pode depender de φ. Então, essa é a solução que a gente tem agora. Eu vou levar essa função aqui, R grande de R, θ grande de φ, nessa equação. Essa equação vai ser escrita, vou chegar lá um pouco para cima aqui, que eu posso escrever. Vai ficar assim, ó. Já vou escrever aqui, já vou tentar simplificar, já organizar. Aqui vai ficar 1 sobre R grande. A derivada vai ser só a derivada ordinária agora, porque eu estou pegando aqui só a parte do R, derivada de R grande dr, né? Em parênteses, essa derivada aqui se aplica aqui. É esse termo aqui, já tirei a parte em θ que eu vou jogar para cá. Ó. 1 sobre θ grande, tá? 1 sobre seno de θ, derivada ordinária em relação a θ, porque aqui dentro vai ter só a função θ grande e um seno de θ, que dentro só depende de θ. Derivada de θ grande em relação a θ. Isso é um θ, hein? Isso aqui é igual a zero. O que eu fiz? O que eu fiz para passar daqui para cá? Eu peguei essa forma aqui para o V, não? Substituí aqui. Então, aqui, uma derivada em relação a R, ela só afeta o R grande. Não? Então, aqui ficou essa derivada de R grande em relação a R. Ok, tem um θ grande multiplicado aqui, mas eu dividi todos os termos dessa equação por V, ou seja, por R grande, θ grande. Então, aqui apareceu 1 sobre R grande, aqui apareceu 1 sobre θ grande. Eu também multipliquei todos os termos por Rzinho ao quadrado. Né? Tem 1 sobre Rzinho ao quadrado aqui, 1 sobre Rzinho ao quadrado aqui, né? Zero do outro lado. Posso tirar esse 1 sobre Rzinho aqui, ele não afeta em nada a minha solução. Tá? Então, tudo que eu fiz foi isso. Substituir o V dado por essa expressão nessa equação, dividir por R grande, θ grande, tá? E eliminei esse Rzinho ao quadrado, que não depende, que não afeta a solução geral. Eu tenho um termo aí, né, que depende só de R grande, né? Esse primeiro termo só depende de R grande, e esse segundo termo aqui só depende de θ grande. Vou passar um para um lado, outro para o outro lado. Né? Ok, vamos fazer... Quando eu começo a pular, eu dei um pulo daqui para cá, né? Eu fiz algumas coisas aqui de cabeça. Falei com vocês que eu tinha feito, mas dei um pulo. Isso não é muito legal, não, né? Porque eu não sei se todo mundo segue ou não. Isso é uma coisa. Se estivesse na aula presencial, eu garanto que vocês me falam, pera aí, professor, vai devagar. Então, vocês me falam aí, tá? Se eu der um pulo muito grande aqui. Ó, vou passar esse termo em θ para o outro lado da equação. Então, vai ficar uma coisa assim, ó. 1 sobre Rzinho, né? Estou escrevendo aquele primeiro lado da equação, a derivada em relação a R de R ao quadrado, derivada do Rzão em relação a R. Tá? Isso aqui tem que ser igual a 1 sobre θ grande, 1 sobre seno de θ, né? Tinha 1 sobre seno de θ lá. Derivada em relação a θ. Aqui dentro tem um seno de θ também, não tem? Seno de θ, derivada do θ grande em relação a θ. O lado direito da equação é uma função só, o lado esquerdo, né? É uma função só de R grande. Esse lado de cá é uma função só de θ. Isso aqui é a função só da coordenada R, esse lado de cá é a função só da coordenada θ. Os dois lados têm que ser iguais, quaisquer que sejam os valores de R e θ, né? Que são coisas que variam independentemente. Isso só é possível, então,
se esses dois lados forem iguais a uma constante. Ah, está faltando um sinal menos aqui, né? Eu passei para o outro lado, isso aqui é um sinal menos. Então, isso aqui tem que ser igual a uma constante, C, ser uma constante. Não? Deixa eu pegar as equações aqui, eu tenho elas já separadas de uma forma mais bonita. Então, essa parte de cá, que a equação envolve a coordenada R, tem que ser uma constante, tem que ser igual a uma constante, ou seja, é essa equação aqui. Ó. Né? Esse lado de cá, que só depende de θ, tem que ser igual à mesma constante, mas tem esse sinal menos aqui, né? Então vai ser menos a constante do lado de lá, menos esse C. Então, vou colocar essa equação aqui. É aquela coisa legal desse sistema de resolver, desse método de resolver. Aqui está errado, isso aqui é 1 sobre R grande, né? É 1 sobre R grande. Eu escrevi errado ali em cima e escrevi errado aqui. Ó. Isso aqui é 1 sobre R grande. Então, eu tenho, ao invés de ter essa, aproveita e confira, ao invés de ter uma equação diferencial parcial envolvendo as coordenadas R e θ, eu transformei essa equação diferencial parcial em duas equações diferenciais ordinárias, separadas, independentes. É bem mais simples de resolver. Antes de caminhar para a solução, vou fazer uma coisa que parece bizarra. Assim. Eu chamei a constante de separação aí de C. Vou mudar o nome dela. Não estou perdendo generalidade, não, tá? Porque isso, a constante é minha, eu chamo ela do que quiser. O que é bizarro aqui é que eu vou chamar essa constante de L vezes L mais 1. Por quê? Então, isso aqui é menos C, né? Menos C, menos L, L mais 1. Esse L aí pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser qualquer número. Pode ser não é um número inteiro necessariamente, não. Pode ser 3,4, pode ser o que precisar da solução aqui, tá? Não estou perdendo generalidade, só mudei o nome da minha constante. Eu mudei a forma de escrever essa constante. Coloquei ela nessa forma. Por que que eu fiz isso? Porque essas equações aqui já têm solução conhecida, né? E a solução delas é expressa de forma mais simples se a constante de separação C está escrita dessa forma. Quer ver? Ó? Já vou colocar a solução aqui para vocês. A equação para R, ela resulta uma função R grande de R, que é isso aqui. São duas soluções, né? Olha só. R grande de R é uma constante A, vezes a coordenada R elevada a esse Lzinho que aparece aqui, mais a segunda solução, que é uma segunda constante B, dividido pela coordenada R elevado a L mais 1. O fato de eu escrever essa constante de separação nessa forma, L mais 1, simplifica a forma com que eu escrevo a solução final. Ok? Equação diferencial de segunda ordem, né? Envolve derivadas segundas da função R grande. Eu tenho duas soluções aqui. A equação em θ, isso aqui é um polinômio, né, de R grau L. As constantes A e B, vocês sabem, elas são determinadas pelas condições de fronteira, né? Daqui a pouco a gente aplica elas. A equação em θ também tem solução conhecida. E a solução para o θ grande é isso aqui, ó. Θ grande, θ é um PL de cosseno de θ. Esse PL de cosseno θ, deixa eu marcar, deixa eu ressaltar essas duas soluções aqui, né? O R grande de R, essa função aqui, o θ grande. Quem são esses PL aqui? Os PL, P índice L de cosseno θ, são polinômios, são os polinômios de Legendre. Legendre é um dos grandes matemáticos franceses, né? Lá dos anos 1700, se não me engano. Então, a solução dessa equação são polinômios, polinômios de grau L. Eles têm grau L.
Então, o L tem que ser um número inteiro, 0, 1, 2, 3, grau L, L é 0, 1, 2, 3, até infinito. Mas é um número inteiro. Isso é uma condição imposta ao resolver essa equação aqui. Não estou mostrando para vocês como que é a solução dessa equação, matematicamente, não fazer, porque a gente levaria aqui 1 hora, mais ou menos, né? Mas vocês encontram isso. Se vocês tiverem essa curiosidade matemática, vocês encontram isso. Não é tão fácil encontrar, não. O pessoal, em geral, fala assim, a equação é essa, a solução é essa. Então, são esses polinômios aqui. Mas tem alguns livros, eu acho que o Nery Boas faz a solução, alguns livros de física matemática que fazem, ou com certeza, livros de matemática mesmo para matemáticos vão mostrar todos os passos dessa solução. Mas para a gente aqui não interessa, uma vez que eu tenho a solução, tudo que eu faço é o seguinte, né? Eu pego essa de cá, por exemplo, né? Não mostrei também para vocês como que eu cheguei na solução aqui, mas eu mostro essa função de R aqui para vocês. Vocês podem se perguntar, será que isso é solução mesmo? Pô, muito fácil de verificar, né? Pego essa função aqui, levo nessa equação, derivo isso aqui em relação a R, né? Multiplico por R ao quadrado, derivo de novo, né? E vejo se dá uma constante vezes a própria função. Né? Vejo se dá L, L mais 1, né? Vezes a própria função R grande que eu passo por lá de lá. Dá, tá? Aconselho a fazerem para vocês se convencerem. Mesma coisa aqui com esses polinômios, né? Se eu pegar esse polinômio, já vou mostrar a forma desses polinômios para vocês daqui a pouco. Né? Vocês pegam a forma desses polinômios, levam na equação, derivam em relação a θ, multiplica por seno de θ, blá, 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 vê se dá uma constante, vê se dá menos L, L mais 1. Tá? Quem são esses polinômios? Então, deixa eu colocar a forma aqui. São infinitos polinômios, né? Então, é melhor a gente começar aqui, né? Para L igual a zero, o P0 de cosseno θ são polinômios em cosseno θ. Ele é 1. Então, leva 1 lá na equação e vê se resolve. Para L igual a 1, o P1, L igual a 1, eu tenho o P1, polinômio 1, né, que é um polinômio em cosseno θ, que é cosseno θ. Para L igual a 2, eu vou ter o P2, polinômio em cosseno θ, é um polinômio par, né? Um polinômio de grau 2. Né? Esse polinômio é 3 cosseno ao quadrado de θ, menos 1, acho que é menos 1, tudo dividido por 2. Ficou feio isso aqui, não? Bom, vou colocar assim, ó. Dividido por 2. Para L igual a 3, calma que a gente já chega lá no infinito, hein? Para L igual a 3, vai dar um polinômio de grau 3. Esse polinômio é 5 cosseno ao cubo de θ menos 3. Cosseno θ tem que ter o termo de grau 1. Também dividido por 2. E por aí vai. Vou parar por aqui. Esses aqui eu sei de cor, né? De tanto usar. E porque tem uma lógica, né? Assim, eu sei que o P0 é um polinômio de grau 0, tem que ser uma constante. Essa constante é 1. Eu escolho como sendo 1. Né? O polinômio de grau 1, polinômio de Legendre de grau 1, ele tem que ser um polinômio de grau 1 em cosseno θ. O termo cosseno θ tem que aparecer elevado a 1. Olha ele aqui, né? Só tem ele. O polinômio 2 é um polinômio de grau 2 em cosseno θ. Então, o cosseno aparece elevado ao quadrado, o cosseno de θ aparece aqui elevado ao quadrado, né? E ele tem também, olha a coisa curiosa dos polinômios de Legendre, ele tem também o termo de grau 0. Ele tem o termo de grau 2 e tem o termo de grau 0. Mesma coisa aqui, com o polinômio para L igual a 3, ele tem o termo em cosseno θ ao cubo, ele tem também o termo de grau ímpar menor do que o 3, ele tem o cosseno θ elevado a 1 também. Se vocês pegarem o polinômio P5 aqui, ele vai ter um cosseno elevado à quinta, um cosseno elevado ao cubo e o cosseno de θ. Né? E por aí vai. Então, dá para você saber mais ou menos a cara
Você pode decorar, se você quiser, a tabela toda de todos os polinômios de Legendre. Tenho certeza que alguém deve saber os polinômios de Legendre até o grau 30. Assim. Tem gente que gosta de passar o tempo decorando coisas. Ou você pode consultar na internet quais são os polinômios de Legendre. Antigamente, você tinha que pegar um livrão e olhar lá os livros teóricos. Ou você pode deduzir os polinômios de Legendre. Tem uma fórmula para gerar esses polinômios de Legendre. É a fórmula chamada fórmula de Rodrigues. Vou escrever ela aqui. Os polinômios de Legendre podem ser gerados através da chamada fórmula de Rodrigues. Rodrigues deve ser o cara que propôs essa fórmula, né? Nunca verifiquei isso. Me entregaram essa fórmula, eu verifiquei que ela funciona, pelo menos para esses casos aqui. Fiquei satisfeito e pronto. O polinômio de Legendre de grau L, em vez de colocar cosseno θ, eu vou colocar em termos de x, que fica mais fácil escrever. Né? X, no nosso caso, é igual ao cosseno θ. Tá? Mas ele é igual a 1 sobre 2 elevado a L, que multiplica L fatorial, né? A Lésima derivada em relação a x. Então, o que é isso aqui? Né? Se L igual a 1, isso aqui é a derivada em relação a x. Se L igual a 2, isso é a derivada segunda em relação a x, e assim por diante. Tá? Derivada de quê? Derivada de x ao quadrado menos 1 elevado a L. Esse polinômio aqui, x ao quadrado menos 1 elevado a L, gera todos os polinômios de Legendre quando você faz essa Lésima derivada aqui. Né? Você está procurando o polinômio de Legendre de grau L. Então, você tem que fazer a Lésima derivada dessa coisa aqui. E esse fator 1 sobre 2 elevado a L, L fatorial, é um fator de normalização. Esse fator aqui faz com que o PL em x igual a 1 seja sempre igual a 1. Né? A gente diz que os polinômios estão normalizados nesse sentido. Quando o argumento do polinômio é 1, né? Então, quando o cosseno de θ é 1, ou seja, quando θ é igual a 0, o valor do polinômio em θ igual a 0, ou em x igual a 1, ele é 1. Então, é conveniente em algumas expressões. Essa constante 1 sobre 2 elevado a L sobre L fatorial que aparece aqui, ela aparece para garantir que isso aqui seja verdade. Tá? Bom, então vocês viram, os polinômios só têm graus pares ou ímpares, né, em cosseno θ, dependendo se o L é par ou ímpar. Né? Tem um monte de coisas interessantes a respeito desses polinômios. O mais interessante para nós, né, o mais interessante para nós é que eles são a solução da equação para θ. Vamos olhar para a cara da equação de novo. Eles são solução dessa equação aqui. Tá? Não aceitem isso de graça, não. Tá? Pega alguns, pelo menos alguns daqueles polinômios, substitui aqui, ó, tranquilo, né? Faz a derivada em relação a θ, né? E aí vê se dá menos L, L mais 1. Né? Faz essas derivadas aqui, multiplica o seno θ, divide o seno θ, né? E vê se realmente aqueles polinômios, pelo menos alguns, façam para pelo menos alguns deles, para ver se eles são solução mesmo dessa equação. Em um parêntese que eu vou fazer é o seguinte, né? Esses polinômios são uma classe de solução. Vamos voltar na equação. Nessa equação aqui, né? Olha só, a equação de cima eu dei duas soluções, como deve ser, né? Uma equação diferencial de segunda ordem, eu dei as funções R elevado a L e dei as funções R elevado a menos L mais 1, né? 1 sobre R e L mais 1. Cada uma delas multiplicada por uma constante. Aqui eu só dei um tipo de solução. Cadê? Não é uma equação diferencial de segunda ordem? Cadê a outra solução independente? Né? O outro tipo de solução? Existe mesmo, existe uma outra solução para essa equação aqui, mas é uma segunda solução que não interessa para a gente. Ela é fisicamente inviável, porque ela vai para infinito, né, em θ igual a 0 ou em θ igual a π, que sempre fazem parte do nosso problema. Então, não é uma solução que a gente considera. Não sei que ela apareça com uma constante que decresce para
para zero rapidamente com o tempo, né? Mas isso não interessa aqui agora. Então, essas aqui são as nossas soluções geral, né? Não, mas tem mais uma coisa interessante sobre esses polinômios de legendas. Então, aqui está a cara deles, está aqui, já sei a fórmula geral da solução, mas tem uma outra coisa interessante sobre eles, é que eles são uma base para o espaço estou escrevendo eles aqui em termos de x, para o espaço entre x igual a menos 1 e x igual a mais 1. Ou seja, os polinômios em termos de cosseno θ, vou escrever isso que eu estou falando, né? Os polinômios de Legendre, os polinômios PL de cosseno θ, eles formam uma base, e é uma base, eu vou chamá-la de ortonormal, né? Para as funções, né? Eu vou colocar um termo mais matemático, para o espaço de funções de θ com θ entre 0 e π. São os valores que o ângulo polar pode variar, né? O que significa isso? Eu estou querendo dizer, ao dizer que eles são uma base, eu estou querendo dizer que qualquer função de θ pode ser escrito com uma combinação linear desses polinômios. Qualquer que seja a função de θ, seno de θ, por exemplo, pode ser escrito com uma combinação desses polinômios aqui. O cosseno de θ é o mais fácil, né? Eu tenho uma função que é cosseno de θ. Eu posso escrever ela em termos dos polinômios? Pode sim. O cosseno de θ é o P1. Pronto. Então, qualquer função de θ, seja ela periódica ou não, pode ser escrito como uma soma, né, de funções, soma de polinômios de Legendre, de cosseno θ, né? Com coeficientes, né? Com constantes apropriadas multiplicando cada um, né? E mais que isso, né? Eu falei que é uma base ortonormal. Eu quero dizer que esses polinômios são ortogonais entre si no seguinte sentido: se você pega um deles, multiplica por um outro e integra do intervalo entre 0 a π, θ entre 0 a π, ou, se for de x, né, entre menos 1 e t mais 1, você tem o seguinte resultado. Isso aqui, ó. Posso aumentar isso aqui um pouquinho? Acho que posso. Não, está muito pequenininho. Vou colocar um pouquinho maior. Olha, eu estou colocando aqui em termos de x, né? Mas é a mesma coisa em termos de θ. Espero que isso não esteja confuso para vocês. Essa integral aqui, eu posso escrever essa aqui. Isso aqui é a integral, tá? De 0 até π. Ok, os limites de integração estão invertidos aqui, mas tanto faz. A integral de 0 até π, PL de cosseno θ, PL' de cosseno θ, não? Aí eu tenho que colocar um seno θ dθ aqui, tá? Isso aqui é igual a 2L mais 1, o delta de Kronecker de L e L'. Acho que o delta de Kronecker todo mundo sabe, né? O delta de L e L', ele é igual a 0 se L for diferente de L'. E ele é igual a 1 se L é igual a L'. Ou seja, esses polinômios são ortogonais nesse sentido. Eu multiplico um por outro, integro entre os limites do espaço, tá? Estou falando do espaço θ entre 0 a π ou do espaço x entre menos 1 a mais 1. Né? É nesse espaço que esses polinômios formam uma base, né? E ela é uma base ortogonal nesse sentido, né? Os polinômios são ortogonais entre si. Só tenho essa integral aqui, diferente de 0, quando eu multiplico o polinômio por ele mesmo. Tá? Isso é muito conveniente para a gente poder escrever, né, qualquer função de θ
no intervalo de θ entre 0 a π, como uma combinação linear desses polinômios. Então, voltando na equação de Laplace, então, né, que é o nosso interesse, agora a gente já tem, deixa eu voltar na equação aqui, né, a gente já tem as duas soluções. O nosso V de Rθ era o produto dessa função R grande com essa função θ grande. Então, vou escrever ela explicitamente aqui, ó. O meu V, eu tenho essa equação aqui. O meu V de Rθ, é o produto da função R grande de R, não? Que é esse termo que está aqui, aparece aqui entre parênteses, né? Esse termo aqui, ó, o ALRL mais um BLRL mais um, né? Vezes a solução da parte em θ, o θ grande, né? De θ, aí são esses polinômios de legenda. E a solução geral, uma combinação linear dessas soluções. Então, eu vou pegar todos os polinômios, estou somando de L igual a zero até infinito, estou pegando todos essas funções aqui possíveis e todos os polinômios. Essa é a minha solução geral da equação de Laplace em coordenadas esféricas. Eu não estou multiplicando os polinômios por uma terceira constante, né? Porque não precisa, né? Ele já aparece aqui multiplicado por essa, multiplicado ou pelo AL ou pelo BL, que multiplicam esse polinômio. Multiplicar uma constante por uma constante vai dar uma outra constante. Então, não preciso colocar uma constante aqui. Eu incorporo ela nessas constantes A e B que estão aqui. Quem determina essas constantes AL e BL são as condições de fronteira. AL e BL, a gente faz um exemplo daqui a pouco. São determinados, um exemplo prático, são determinados pelas condições de fronteira. Então, olha, vocês já têm a solução geral da equação de Laplace em coordenadas esféricas. Uma vez que vocês olham um problema, veem, não, tem simetria esférica, vou usar coordenadas esféricas, solução geral, tem simetria azimutal, porque lembra, a solução vale para simetria azimutal, né? Tem solução azimutal, então já posso escrever a solução de cara. Quer ver? Olha como que é fácil resolver um problema. Vou fazer um exemplo, tá? Vou fazer um exemplo com simetria azimutal, mas um pouco mais geral. Eu vou pegar uma casca esférica, ou seja, uma esfera oca, né? Uma casca esférica, eu tenho uma superfície esférica, né? De raio R grande. Esse negócio, nem toda esfera tem raio R grande, tá? Estou falando isso que eu lembrei que na prova, né? Na prova tinha um átomo de raio A, né? Um átomo esférico de raio A. Então, era uma esfera de raio A. Aí, várias pessoas, ao resolver o problema, mudaram esse A pequeno para R grande, de repente. Né? Nem toda esfera é R grande. Usem os dados do problema. Então, eu tenho aqui nesse problema específico, eu tenho uma casca esférica de raio R, né, mantida no potencial. Um potencial que, para ter mais graça, vamos colocar ele como sendo uma função de θ. É um V de θ, um V0 de θ. Tá? Ou seja, só fazer um desenho, então. Fazer nada, vou copiar um círculo aqui. Colar ele aqui. Esse círculo aqui está representando minha casca esférica. Ok? Vou colocar a origem do meu sistema de coordenadas aqui no meio, né? Então, a minha casca esférica tem um raio R grande, né? O ângulo θ é o nosso ângulo polar em coordenadas esféricas, é o ângulo com um eixo qualquer aqui, né? Eu escolhi esse eixo como eixo Z, isso aqui é meu ângulo θ. Eu estou falando que aqui na superfície dessa esfera tem um potencial que pode variar com θ. Pode ser que ele seja um potencial alto aqui em cima, e aí ele vai abaixando aqui, tá? Eu tenho aqui na superfície da esfera um potencial
que não é constante, ele é uma função de θ, mas ele não depende de φ. Tá? Ele pode variar à medida que eu vou descendo pela esfera, variando o ângulo θ, mas se eu girar em torno da esfera, variar o ângulo φ, né? O potencial é o mesmo, mantido θ constante. Né? A coordenada R está sempre constante, que eu estou na superfície da esfera. Né? Ok. Qual que é o problema, então? Não terminei. Eu só falei, a situação é essa. Né? Eu quero determinar o potencial dentro da esfera. Ou seja, para a coordenada R menor do que R grande. Tá? Não é zero, não é V zero de θ dentro da esfera, isso não é um condutor. Tá? A esfera tem um potencial nela, lá dentro dela tem vácuo. Então, eu quero saber qual que é o potencial lá dentro. Vai ter um potencial diferente de zero, porque esse potencial aqui em cima, né? Esse potencial em cima da casca esférica, ele deve cair com a distância, né? À superfície da casca, tanto que quando eu vou lá para dentro, quanto que eu vou lá para fora. Qual que é o potencial lá dentro? Bom, olha só como é fácil resolver esse problema. A gente já tem a solução dele, só falta aplicar as condições de fronteira. O que eu tenho que fazer? Vou começar a solução aqui agora. Solução. Primeira coisa, simetria é azimutal. Eu tenho simetria azimutal. Isso implica que o potencial V de R, θ e φ, ele, na verdade, não depende de φ. Ele é uma função só de R e θ. Tá? Então, eu escrevo a equação de Laplace, del 2V de R e θ igual a zero. A solução geral disso aqui eu já sei. Já resolvi isso. Não preciso fazer tudo os passos de novo, não. A solução geral é... Vou copiar ela outra vez aqui. Vocês podem fazer isso numa prova. Ninguém pode protestar com vocês. Vocês não têm que fazer todos os passos da solução, não. Já é uma solução conhecida. A solução é essa. Tá? Falta aplicar as condições de fronteira. Vamos aplicar, então, as condições de fronteira agora. Aplicar as condições de fronteira. Não? Quais são as condições de fronteira? Uma é aquela lá. Eu sei o potencial na superfície da esfera. O V de R igual a R grande, para qualquer valor de θ, é aquela função V0 de θ. Eu não especifiquei a função, então, por enquanto, vou deixar assim. Não? Agora, a outra coisa que eu sei é que o ponto R igual a zero, a origem, faz parte da minha região de interesse. E o potencial não pode ir para infinito. Tá? Então, ó, isso aqui, esse termo aqui, BL sobre R elevado a L mais 1, esse termo vai para infinito, quando o R vai para zero. Então, eu não posso ter esse termo na solução. Tá? Então, a minha solução... Isso aqui implica... o fato de que R igual a zero faz parte da região de interesse, isso implica que todos os coeficientes BL são igual a zero. Todos eles. Se um deles for diferente de zero, o potencial vai para infinito na origem, e a origem está dentro da minha região de interesse, então não pode ser. Então, sobrou só a parte que tem, a parte da solução que depende da constante A índice L. Ou seja, a minha solução simplificou a isso aqui, ó. Esse termo foi para zero. Falta determinar as constantes a L. Tá? Como que eu faço isso? Vou aplicar essa condição aqui. Em R igual a R grande, o potencial tem que ser V0 de θ. Quer dizer, vou aplicar isso aqui, V de R grande e θ tem que ser igual ao V0 de θ. O V de R θ é isso aqui. Então, isso aqui vai ser a somatória
de L igual a zero até infinito, de A índice L, R grande elevado a L, eu estou calculando a função V, não? No ponto R igual a R grande. Então, o R aqui elevado, o R grande elevado a L, vezes os PL de cosseno θ. Quando eu faço toda essa somatória aqui, eu tenho que obter essa função V0 θ. Eu posso usar essa equação aqui para determinar quem são os coeficientes A índice L, né, que vão gerar a solução única, né, desse problema. Para isso, eu vou usar a ortogonalidade dos polinômios de Legendre. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os dois lados dessa equação por um PL, um desses PL aqui. Tá? Então, para ficar a coisa bonitinha, então eu vou mudar aqui o argumento, o número da somatória. Em vez de ser L, eu v'ou falar que ele é L'. Isso aqui vai ser L'. Então, estou somando em L'. Só mudei o nome, né, do argumento aqui da somatória. Que aí eu posso multiplicar por um PL, um dos L' aqui, escolho um qualquer, multiplico aqui dos dois lados da equação, né, e vou integrar. Né? É similar à coisa que a gente já fez na aula passada. Né? O que eu tinha lá? Eu vou repetir aquela equação. V0 de θ, que é uma função lá em particular, né, que é o que está... Vamos olhar o slide anterior. É o que está do lado de cá da equação, né? Vou multiplicar isso por um dos polinômios de Legendre, o PL cosseno θ. Continuando com a nossa equação, isso aqui tem que ser igual a somatória em L' igual a zero até infinito, do AL, não é? AL', vezes o R grande elevado a L', vamos colar lá, né? AL', R grande elevado a L', vezes o PL' cosseno θ, vezes agora o PL' cosseno de θ, PL' de cosseno θ, né? Eu multipliquei lá por PL de cosseno θ, então tem que multiplicar aqui por PL de cosseno θ também, um desses polinômios. E agora vou integrar os dois lados dessa equação de θ igual a zero até θ igual a π. Tá? Então tem que multiplicar isso aqui, ó, por seno θ de θ e integrar de θ igual a zero até π. E tem que fazer a mesma coisa lá do outro lado, se eu conseguir chegar isso para lá, né? Porque eu tenho que... Não deixei espaço suficiente aqui, não. Opa! Isso aqui é o PL de cosseno θ, né? Eu vou multiplicar isso por seno θ de θ e integrar de zero até π. Ó, integral de uma somatória, eu posso colocar a integral lá para dentro, né? Eu vou ter aqui, do lado de cá, uma somatória de L' igual a zero até infinito, dos AL', R elevado a L', nada disso depende de θ. Aqui vem a minha integral de zero até π, de PL' de cosseno θ vezes o PL cosseno θ, seno θ de θ. Os polinômios de Legendre são ortogonais, ou seja, isso significa que essa integral aqui, ó, ela é 2, é aquela coisa que a relação que eu tinha colocado antes, ela é 2 dividido por 2L mais 1, é 2L mais 1, acho que é, né? Ou é 2 elevado a L? Acho que é 2L mais 1. Deixa eu ver o que eu escrevi lá atrás. 2L mais 1. Né? Quando eu faço x secosseno θ, né, o dx vira seno θ de θ. Então, voltamos aqui. Isso aqui é 2 sobre 2L mais 1 vezes delta de L'. Quer dizer, essa integral só dá diferente de zero quando
o L' for o L. Só para um dos infinitos valores de L' é que essa integral aqui dá diferente de zero. Ou seja, do lado de cá dessa equação vai sobrar só um termo. Nos infinitos termos da somatória, todos dão zero, porque a integral dá zero, só sobra o termo AL R elevado a L. Esse termo vai ser 2 sobre 2L mais 1. Não? E do lado de lá eu tenho aquela integral ali. Ou seja, daqui eu posso obter, vamos escrever integral, né? Integral de 0 a π, V0 de θ, PL de cosseno θ, seno θ, dθ. Ou seja, nessa equação eu obtenho o coeficiente AL. O AL vai ser igual, tem que passar isso para lá, né? Vai dar 2L mais 1 sobre 2, 1 sobre R elevado a L, 1 sobre R grande elevado a L, né? Vezes a integral de 0 até π V0 de θ, essa função que eu não especifiquei qual que é ela ainda, né? PL de cosseno θ, seno θ dθ. Então, essa equação me permite calcular cada um dos coeficientes AL, né, para ter a solução final daquele problema lá da casca esférica mantida nesse potencial V0 de θ. Para seguir agora, eu preciso saber que função que é essa V0 de θ, né? Em geral, para encontrar os coeficientes, você realmente tem que fazer aqui infinitas integrais, né? Para L igual a zero, quanto que dá essa integral V0 θ? P0 é 1, né? Então, V0 θ, seno θ dθ. Para L igual a 1, então, isso aqui vai ser um cosseno θ. Para L igual a 2, isso aqui é um termo que envolve cosseno ao quadrado de θ, menos 1 dividido por 2, né? E assim por diante. Então, você fala, pô, vou ter que calcular infinitos coeficientes, será que eu não consigo encontrar uma fórmula geral para esses coeficientes? Em alguns casos particulares, sim. Em outros, não. Você teria que calcular infinitos coeficientes mesmo, né? Mas notem o seguinte, que esses coeficientes, né, qual é a importância deles na solução geral? Vamos voltar para a cara da solução geral. Esses AL são os coeficientes da solução, que é essa de cá. Nessa que está, não, que é essa de cá. Ó. Por que ela ficou aqui fora de destaque qualquer? Né? Essa aqui é a minha solução. Não? Essa é a solução do problema, onde os AL são dados por aquela expressão lá. Então, em geral, o que você faz é calcular os coeficientes A, índice L, até você conseguir a precisão que você quer, né? Você espera que esses caras aqui vão... Como o R é pequeno, né? Você está dentro da esfera, isso aqui deve ir diminuindo, né? À medida que o L vai crescendo. Não sei, cada caso é um caso, tá? Mas tem alguns casos gerais que é fácil você achar todos os PL de uma vez só. Por exemplo, né? Então, por exemplo, deixa eu repetir aquela solução, né? Eu vou colocar a solução geral e a expressão para usar L aqui. Cadê a solução geral? Ela está aqui. Então, eu vou copiar isso aqui. Para sintetizar a solução final que a gente tem. Vou copiar essa expressão e colocar ela nesse slide aqui. Né? Vamos colocar aqui solução geral. Solução geral daquele problema da casca esférica mantida em um potencial que é uma função V0 de θ. A solução geral para esse potencial lá dentro da esfera é esse aqui, onde os coeficientes AL são dados, tem uma expressão para eles aqui também, legal. São dados por essa expressão aqui, ó. Daí fica uma forma bonitinha aqui, né? Onde esses coeficientes AL que aparecem lá são dados por esta expressão aqui. Organizar.
certo? Muito bem. Então, vamos pegar um caso aqui específico, uma função V0 de θ. Vocês acham que eu vou pegar uma função simples? Não, eu vou pegar uma função assim. Né? Se a função V0 de θ for uma constante K vezes o seno ao quadrado de θ sobre 2. Fala, vai dar um tanto de integral complicado, né? K aqui é uma constante. Mas aí você tem que ter a esperteza, né? A manha, a experiência, né? Para enxergar o seguinte. Essa função K seno ao quadrado de θ, posso usar a trigonometria que eu aprendi na escola e escrever isso aqui em termos de cosseno. Né? Isso aqui é K. O que é a expressão para um seno ao quadrado de θ? Seno ao quadrado de θ sobre 2, ele é meio de 1 menos cosseno θ. Por que eu estou fazendo isso? Porque 1 é um dos polinômios de Legendre, é o P0. Não? Cosseno θ é outro polinômio de Legendre, é o P1. Não? Esse 1 aqui, ó, é o P0. P0 de cosseno θ. E esse cosseno θ que está aqui, isso aqui é o P1 de cosseno θ. Quer dizer, o meu potencial na superfície da esfera, o V0 de θ, que eu falei com vocês que é uma constante vezes seno ao quadrado de θ, eu posso escrever ele assim, ó, é um K sobre 2, que continua sendo uma constante, que multiplica P0 de cosseno θ, menos, né? Menos P1. Menos P1 de cosseno θ. Qual que é a vantagem de escrever a função V0 de θ nessa forma? É porque aí, essas integrais aqui vão ser simples, né? Quando eu colocar a função V0 de θ aqui expressa dessa forma, essa integral vai virar duas integrais. Né? O K sobre 2 é uma constante, sai aqui para fora. Eu vou ficar com P0 cosseno θ, que multiplica PL de cosseno θ, né? Seno θ de θ, e uma outra integral que vai ser P1 cosseno θ vezes o PL lá genérico, né? De cosseno θ seno θ. Essas duas integrais, a primeira só vai ser diferente de zero quando o PL for zero, e a segunda só vai ser diferente de zero quando o PL for 1. Não? Quer dizer, escrevo explicitamente? Escrevo, né? Na verdade, já escrevi isso aqui. Ó. Vou escrever o AL aqui geral, tá? Colocando aqui a função V0 de θ. Eu já escrevi ele aqui. Essa função V0 de θ que aparece aqui vai ser escrita assim, é K sobre 2, o P0 menos o P1. A expressão para os coeficientes AL fica assim, ó. É o que eu estava falando, né? Como a gente sabe que a integral de 0 a π de P0 cosseno θ vezes PL cosseno θ seno θ de θ, primeira integral aqui, só vai ser diferente de zero quando o PL for zero. Não? A segunda integral, né, que é P1 cosseno θ vezes PL cosseno θ seno θ, só é diferente de zero quando o L for 1. Então, eu só tenho dois coeficientes diferentes de zero. Só o A0 e o A1 são diferentes de zero. Por causa da ortogonalidade entre os polinômios de Legendre. Não? E a expressão para esses A0, essas duas integrais que estão aqui, né? Na verdade, as duas únicos termos diferentes de zero são esse aqui, ó. O A0 é isso aqui. Não? Meio. Por que meio? Porque o L é igual a zero, né? Então, 2 vezes 0 dá 0, sobra 1 em cima, 2 vezes R grande elevado a 0 dá 2 só. Então, dá esse meio aqui. Esse termo aqui deu só o meio aqui.
K sobre 2, P0 de cosseno θ vezes P0 cosseno θ seno θ. Os outros termos não aparecem. Eu peguei o P1 vezes o P0 aqui, não aparece, né? Ele é zero, essa integral dá zero. Né? Essa integral aqui é fácil de fazer, então, porque o P0 cosseno θ é 1, né? Então, isso aqui é a integral de K sobre 2, que é uma constante, vai lá para fora, eu estou integrando seno de θ, seno θ de θ, de 0 até π, isso aí dá 2, eu já fiz a integral, né? Essa integral dá isso aqui, meio K sobre 2, a integral dá 2. Né? Ou seja, daqui eu tiro o A0, ele é K sobre 2. Completar a solução. Né? Isso aqui implica que o A0 é a constante K, que é parte lá da minha função V0 de θ, dividido por 2. O outro coeficiente que é diferente de zero é o A1. Né? Vai ser quando esse termo aqui estiver multiplicando por 1 ali. Aí eu calculo o A1. Ou seja, eu vou ter que resolver essa expressão que está aqui. Onde P1 cosseno θ é cosseno θ. Né? Esse sinal menos aqui veio do fato de que é esse menos que está ali. Né? Então, essa integral aí também é fácil de resolver, né? Porque vai dar um cosseno ao quadrado de θ vezes seno de θ, você faz a integral e o resultado é isto aqui. Não, menos está aqui, o K sobre 2, não. Aqui esse termo aqui, né? O L agora é igual a 1. Então, 2 vezes 1, 2 mais 1, né? 2 mais 1, 2 vezes R elevado a 1. 2 vezes R elevado a 1. Né? Então, lá em cima ficou 3, né? Aqui embaixo 2R. A integral dá 2 terços. Né? Menos é esse menos que está aqui. Ou seja, daqui eu tiro, então, que o coeficiente A1 é igual a menos K. Aí dá o quê? 3 corta com 3, 2 corta com 2. Mas tem um outro 2 aqui, então ficou 2 vezes R grande. Esse é o coeficiente A1, esse é o coeficiente A0. Todos os outros coeficientes dão zero. O A2 é igual a 3, que é igual a 4, que é igual a todos, até infinito, todo mundo é zero. Porque os P2, P3, P4, de cosseno θ, estão multiplicando ou P0 ou P1. Esses polinômios de Legendre são ortogonais, essa integral dá zero. Então, finalmente, a gente tem a solução geral para o potencial dentro da esfera. Né? A gente tinha uma forma da expressão, né? Só estava faltando determinar os coeficientes A, índice L. A gente tinha essa expressão aqui, ó, né? A solução estava dependendo só dos A, índice L. Usamos a forma da função V0 de θ, que é o potencial na superfície da esfera, não usamos a ortogonalidade dos polinômios de Legendre, conseguimos calcular os coeficientes A, índice L, e vimos que eram todos zero, com exceção do A1 e do A2. Então, a expressão final para o potencial dentro da esfera é isso aqui. Ó. Essa expressão vale, né, para R menor do que R grande. Então, e se eu tivesse pedido o potencial fora da esfera? Para a mesma função, eu tivesse pedido o potencial fora da esfera. Parte 2 do problema, né? Qual é o potencial fora da esfera? Item B do problema. Né? Potencial para R maior do que R grande. A solução geral a gente já tem. Fala, não, equação de Laplace, coordenadas esféricas, simetria azimutal, né? A solução não depende de φ. A solução geral da equação de Laplace é esta de K. Né?
Mas agora eu estou fora da esfera. R igual a zero não faz parte da solução, não faz parte da região de interesse. Então, nenhum problema com esse termo. Tem problemas com esse termo, né? Quando R tende para infinito, esses polinômios aqui, R elevado a L, todos eles vão para infinito, quando Rzinho vai para infinito, né? Então, o fato de que R tendendo para infinito está dentro da região de interesse, ou seja, está fora da esfera, né? Está dentro da região de interesse, isso obriga que os coeficientes AL, todos eles têm que ser zero. Dentro da região de interesse. Isso aqui implica que todos os AL são igual a zero, para evitar que isso aqui exploda. Então, eu vou ter uma solução que só depende dos coeficientes PL, né, que eu posso encontrar os coeficientes BL do mesmo jeito que eu fiz antes, né? Uso a ortogonalidade dos polinômios de Legendre, determino os coeficientes BL. Não, não vou fazer o passo a passo aqui, não, eu vou colocar a forma geral, vamos colocar os passos aqui. Vou precisar de mais slides aí. Dá. Então, a solução geral, né? Como os coeficientes todos AL têm que ser nulos, eu vou ficar só com essa solução. Eu tenho que determinar os coeficientes B e índice L. Mas eu sei que em R igual a R grande, o V, né, de R grande θ é essa tal função V0 de θ. V0 de θ. Né? Então, eu aplico esta condição de fronteira, que está expressa nessa condição aqui, né? B para R igual a R grande, né? Para qualquer θ, é essa função V0 de θ, multiplico os dois lados por um PL de cosseno θ, integro seno θ de θ, né? Uso a ortogonalidade dos polinômios de Legendre, acho a expressão para os BL. Os B índice L são dados por uma equação assim. Não? Conhecida a função V0 de θ, posso resolver essa integral e achar cada um dos BL. Se eu conseguir escrever essa função V0 de θ, né, em termos dos polinômios de Legendre, minha vida fica muito fácil, né, porque aí eu uso a ortogonalidade direto aqui e vejo que essa integral vai ser zero, a não ser para alguns valores dos L, né? Os valores que aparecem, os polinômios de Legendre que aparecem na expressão V0 de θ. Igual a gente fez antes, não vou fazer isso, não. Fica para caso vocês quiserem fazer para a mesma função V0 de θ. Né? Bom, achamos a solução geral da equação de Laplace em coordenadas cartesianas, né? A gente tem uma forma geral de solução, né, que pode ir para um lado ou para o outro, depende de como são as condições de fronteira, eu escolho qual das funções, ou a x grande, ou a y grande, ou a z grande, né? Qual que vai ser em termos de senos e cossenos, qual que vai ser exponenciais reais, né? Mas isso aí depende das condições de fronteira. Mas já temos a forma geral de solução. Temos também a forma geral da solução da equação de Laplace em coordenadas esféricas, né? São esses polinômios A índice L vezes Rzinho elevado a L, mais B índice L sobre Rzinho elevado a L mais 1. Né? E para a parte em θ são os polinômios de Legendre em cosseno θ. Não falei com vocês para a parte em φ, como que né? Mas são exponenciais imaginárias, tá? São Z, I, M, φ. Mas isso fica para um outro momento. Essa solução de Laplace, da equação de Laplace em coordenadas esféricas, essa parte angular dela, então isso aí é feito direto em física quântica, né? Olha, tem uma mensagem no chat aqui que passou despercebido. Os polinômios de Legendre são um avanço do triângulo de Pascal?
não sei te dizer, viu? Não estou lembrando do triângulo de Pascal, não. Devolvo a pergunta para você. Na próxima aula você traz a solução para a gente. Tá? Eu olho também. Equação de Laplace. Bom, fizemos em coordenadas cartesianas, fizemos em coordenadas esféricas. O que está faltando? Coordenadas cilíndricas. Tá? Não é complicado fazer em coordenadas cilíndricas também, não. Não vou fazer, vou só colocar em linhas gerais. Como eu disse, né, isso está num problema, para um caso especial também, que o problema tem simetria cilíndrica, a solução não depende de Z, mas é fácil fazer a solução geral também. Fácil assim, né? Você cair numa equação diferencial complicada, mas é uma equação manjada, conhecida desde os anos 1700 e alguma coisa, então tem solução conhecida. Tem uma resposta aqui da pergunta do Alan, aqui, que ele fala, aliás, bom, não sei se todo mundo está vendo aí, né? A resposta, a mensagem mandada para todo mundo. Bom, depois a gente investiga mais isso aqui também. Podemos discutir isso aí, né? Qual que é a relação dos polinômios de Legendre com o triângulo de Pascal. Em coordenadas cilíndricas, então, qual que vai ser a forma da equação cilíndricas? Qual que vai ser a forma da equação de Laplace, del 2V, né? Que agora é uma função de S, φ, né? E Z. Distância ao eixo Z, né? Ângulo, né? Azimutal em torno do eixo Z e distância ao longo do eixo Z. Então, colocando o laplaciano em coordenadas cilíndricas, explicitamente a equação fica assim, ó, né? É uma cara um pouco mais simples do que em coordenadas esféricas, né? De fato, a solução na direção Z não é complicada, na direção φ também não é complicada, na direção S, se eu tiver dependência em Z, ela fica um pouco mais complicada, eu caio numa equação um pouco mais difícil de resolver, mas é a mesma coisa. Bom, eu estou adiantando aqui, né? A gente procura uma solução na forma de produtos de funções S grande de S, φ grande de φ e Z grande de Z. Não? Levo na equação, separo isso aqui em 3 equações, né? Primeiro separo em 2, depois separo em 3. No problema 3,24, vocês vão fazer isso, é um dos problemas. 3,24 da quarta edição. Na quarta edição. Na terceira edição, ele é um problema 3,23, um número a menos na terceira edição. Aí vocês fazem isso aqui lá, só que ele supõe uma solução, uma simetria cilíndrica, problemas com simetria cilíndrica, ou seja, eu não dependo da posição ao longo do eixo Z. Tá? Aí o problema não fica muito complicado, não. Então, façam esse problema, tá? É um dos recomendados, uma especial atenção para ele, que aí vocês têm a solução da equação de Laplace em todos os sistemas de coordenadas. Dado o problema, você parte direto para a solução. Mas a solução geral aqui, ela envolve as chamadas funções de Bessel. Vou nem falar delas, não. Envolve as funções de Bessel. Mas é uma outra classe de função importante em física, e elas aparecem quando você usa coordenadas cilíndricas, ou seja, geralmente onde você tem problemas com simetria cilíndrica. Ok? Bom, já está esgotando o tempo regulamentar aqui, pelo menos consegui terminar essa parte de separação de variáveis, mas eu queria falar alguma coisa, uma outra forma de resolver a equação de Laplace, que é um outro método
muito interessante, muito importante em física, que tem um significado físico grande, que é a chamada expansão em multipolos. Mas eu não vou fazer isso hoje aqui, não, porque vai precisar de tempo. Eu quero só dar uma motivação, tá? Vou só dar uma motivação que é a seguinte. Motivação para a próxima aula, né? Cenas do próximo capítulo. Motivação para a próxima aula. Não percam a próxima aula. Esse método de resolver a equação de Laplace fazendo expansão de multipolos, também, de novo, tem uma aplicabilidade grande em vários campos da física e envolve um conceito interessante. Aí a gente passa a entender, assim, a gente fala, tem termos de dipolo, termos de quadrupolo, termos de octopolo, aí você entende o que é isso, tá? O que significa isso. Tem uma distribuição de carga que é importante até quadrupolos, né? O que significa dizer termos em quadrupolos ou termos em dipolo? Então, estou brincando, não, é interessante mesmo, é muito bonito. É muito bonito você ver isso saindo matematicamente. A motivação é a seguinte, né? Qualquer que seja a sua distribuição de carga, por mais maluca que seja a forma dela, só pensar, é uma esfera, não, é uma coisa toda torta, assim, né? Qualquer distribuição de carga, quando você faz R tender para infinito, o potencial V, num ponto lá longe, ele tende para 1 sobre 4πε0, carga total na sua distribuição de carga, né, dividido por R. Né? Esse Q grande que aparece ali, ele é a integral sobre o volume todo da distribuição de carga, ρ de R', né, de tal linha. Estou integrando sobre toda a distribuição de carga, eu acho a carga total. Ou seja, quando eu faço R tender para infinito, vou colocar isso aqui embaixo, né? Isso eu não preciso nem mostrar matematicamente, né? Só você imaginar a situação. Você tem uma determinada distribuição de carga aqui. Pode imaginar a forma mais maluca que você quiser. Aí você vai se afastando dela, né? Ela vai ficando cada vez menor do seu ponto de vista aqui, né? Você chega lá da Lua, enxerga essa distribuição de carga, tem um ponto ali, né? Você chega lá em Saturno, olha para a sua distribuição de carga, aí você vai ver um ponto mesmo. Você chega lá em Alpha Centauri, você está enxergando um pontinho pequeno com essa carga, que é a carga total da distribuição. Você perde, né? Quando você se afasta muito, você perde a geometria da distribuição de carga. Ela, para você, é uma carga pontual, cujo valor é a carga total. Então, esse aqui é o potencial de uma carga pontual de valor igual da carga total da sua distribuição de carga, né? E esse potencial de carga pontual ele cai com a distância com 1 sobre R, 1 sobre a distância à carga. Mas, assim, ok, tudo bem, assim, mas e se você não estiver tão longe assim? Vamos pegar um caso drástico aqui, que é o caso do dipolo. Tá? Vamos pegar um dipolo elétrico. A gente já encontrou o dipolo antes, né? É um sistema em que eu tenho duas cargas de mesma magnitude e sinais opostos, ou seja, eu tenho uma carga mais Q, suponho que Q é positivo, e tenho uma carga menos Q a uma certa distância uma da outra, a distância que eu vou chamar de D. Isso era para ser uma linha reta, hein? Vou desenhar uma linha reta aqui com ajuda. Uma linha reta invisível, mas a gente pinta ela de branco aqui. Não precisa ser na vertical certinho, não. Essas duas cargas estão separadas pela distância. Vou pintar essa linha reta de vermelho, né? Vai ficar mais bonita vermelha. Para diferenciar das cargas. E aí eu posso escrever aqui, isso aqui é a distância D entre as duas cargas. É claro que se eu estiver num ponto muito longe, mas se eu estiver muito longe, se eu estiver aqui, né, e olho para isso aqui, eu vou enxergar essas duas cargas, essa distância D é muito grande, essa distância R aqui é muito maior do que D, não? Eu
enxergo essas duas cargas juntas lá, o potencial, a carga total é zero, a carga total é igual a zero, né? Não é aproximadamente igual a zero, a carga total é zero, e o potencial V de R aqui, não, vai tender para zero, quando R tende para infinito, como a gente espera mesmo. Mas espera aí, né? Assim, se eu estiver por aqui, eu não estou tão longe assim, tem duas cargas, o potencial aqui não é zero, eu estou mais perto da carga positiva do que da carga negativa. Será que eu não consigo fazer uma aproximação melhor? Não? Será que eu não consigo fazer assim? Eu vou pegar a distância que eu estou da carga positiva, né? Eu estou a distância, vou chamar de R mais da carga positiva, estou a distância R menos da carga negativa, né? Eu estou num ponto aqui que eu vou chamar, se eu pegar a origem aqui no centro do sistema de coordenadas, esse ponto aqui, não adianta que eu não consigo desenhar uma linha reta. Não. Desenhar aqui nessa prancheta não é fácil, não. Deixa eu pedir ajuda aqui de novo. Né? Vamos desenhar uma linha reta aqui, assim. Ó. Uma linha reta invisível, mas eu já torno ela visível. De que cor vocês querem ela? Vou desenhar uma cor diferente, laranja. Essa cor aqui, ó, é um laranja aqui. Ó. Isso aqui é o ponto R, onde eu estou. Isso aqui é a origem do meu sistema de coordenadas. A origem está aqui. Ó. Eu posso escrever a distância R mais e R menos, não é fácil escrever aqui, né? Vou fazer só isso, prometo, tá? Esse R mais, né, é o módulo do vetor que é R menos D sobre 2 Z chapéu. Isso mesmo? Né? E o R menos é o módulo do vetor R mais D sobre 2, D é a distância entre as duas cargas, né? Z chapéu, coloquei meu eixo Z ao longo da reta entre as duas cargas. Esse aqui é o eixo Z, está nessa direção aqui. Né? Então, posso escrever uma expressão geral para o potencial dessas duas cargas, né, num ponto R qualquer, que é 1 sobre 4πε0, potencial de uma das cargas mais potencial de outra das cargas. Ou seja, posso colocar o Q aqui do lado de fora, que é o mesmo Q para as duas, né? É 1 sobre R mais menos 1 sobre R menos. Tá? Isso aí é fácil, porque eu sei escrever exatamente o potencial, não? Mas aí a gente pode ver como que isso aqui cai com a distância quando eu vou me afastando desse dipolo elétrico. Mas vou deixar para fazer isso na próxima aula e a gente vê que esse potencial aqui, ele cai com a distância com 1 sobre R ao quadrado, em primeira aproximação. Tá? Se vocês quiserem tentar escrever isso, vocês podem ver isso aqui. Ó. Escreve o R+, que é isso aqui, né? Você pode escrever ele usando a lei dos cossenos, você pode escrever o valor dessa distância aqui em termos da distância R e desse ângulo θ aqui. Ó. Vou colocar esse ângulo θ aqui. Não? Você pode escrever o valor de R+, não? Essa distância, em termos do R, módulo desse vetor, e desse ângulo θ, usando a lei dos cossenos, a mesma coisa para o R-, leva nessa expressão aqui, não? E vê, vai aparecer um termo, que o primeiro termo da série é 1 sobre R ao quadrado. Não, o primeiro termo que aparece ali. Mas vou deixar para fazer, eu faço isso explicitamente na aula que vem, para a gente não se estender demais aqui. Tá? E aí depois, usando isso aqui só como motivação, depois a gente vai ver, vamos achar uma expressão para uma distribuição de carga qualquer. Tem uma distribuição ρ de R de uma forma qualquer, não? Vou escrever uma expressão para ela em termos de uma série de potências de 1 sobre R. Aí a gente vai ver o primeiro termo dessa expansão da forma geral do potencial é o termo de monopolo, o segundo termo, que cai com distância em 1 sobre R ao quadrado, é o termo de dipolo, o termo que cai com 1 sobre R ao cubo
é o termo de quadrupolo e assim por diante. E a gente vai entender também o porquê desses nomes de dipolo, quadrupolo, octopolo, ok? Mas vamos deixar isso para a aula que vem, já estouramos o tempo aí. Eu vi que a discussão aí do triângulo de Pascal continuou, mas eu estava preocupado em adiantar a aula aqui. Assim, vocês chegaram a alguma conclusão? Alguém quer comentar alguma coisa? Não, professor, a questão mesmo era só perguntar se tinha alguma correlação. A melhor pergunta era essa, não era avanço, estava na cabeça aqui. Agora, sim, pergunta mesmo sobre questão da prova lá, aquela primeira questão era condição de fronteira, que o senhor estava querendo que a gente desse uma resposta, que a diferença de potencial desse era ρ sobre epsilon zero, agora que eu não estou me lembrando aqui agora, mas era isso? A questão, na verdade, é simples, né? Assim, deixa eu ver se eu lembro da questão assim. Ele te dava o gradiente de potencial, ou seja, o campo elétrico, né, numa altitude, e o gradiente potencial uma outra altitude. Então, o gradiente na vertical. Então, você tem a taxa de variação do potencial com a altura, dV, dz, em duas alturas. Não? Você sabe a distância nas duas alturas. Então, supondo que essa variação é uniforme, você sabe como que é a variação em z da variação do potencial em z. Ou seja, você sabe a derivada segunda de V em relação a Z, aproximadamente, em média, né? Supondo que a variação é uniforme. Então, bastava você pegar, assim, então eu tenho um delta dV dz, né? Que é a diferença entre os dois gradientes, nas duas alturas, dividido pela diferença entre as duas alturas, dividido por esse delta z. Isso aí te dá a derivada segunda do potencial em relação a z, que é o epsilon zero pela equação de Poisson, né? Epsilon zero vezes isso te dá o ρ, a densidade de carga. Então, o jeito que eu pensei de fazer, o jeito que eu imaginei de fazer o problema, era esse, é o jeito mais simples, né? Algumas pessoas, não me lembro quem mais, das provas que eu já corrigi, fizeram uma forma mais completa. Imaginaram, não, tem uma casca esférica aqui nessa altitude, tem outra casca esférica na outra altitude, não tem variação do potencial na direção horizontal, é só na direção vertical, integra sobre a casca esférica toda, né? Mas aí chega no mesmo resultado. Às vezes, aproximadamente o mesmo resultado. Beleza, professor. Porque eu estava meio na dúvida se era isso mesmo que eu tinha feito e tal, mas está tranquilo. Bom, ok. Assim, você pode dar uma olhada lá no gabarito, tá? E olha a sua solução lá depois, olha como que eu corrigi, e aí a gente pode discutir depois, com base na sua solução. Mas já saiu já o gabarito? Eu não vi, O não gabarito recebi está o no e-mail lá Moodle. No dia da prova mesmo, tá. no dia do que não olhei. Moodle que está a prova, está logo abaixo do link para entregar a prova, eu acho que eu coloquei o gabarito. Eu coloquei o gabarito. Isso. Nas atividades do dia 25 de novembro, né? Logo debaixo do link da prova, tem um link do gabarito. Quer dizer, é a minha solução, tá? Tem outras soluções possíveis. Eu que não vi lá, desculpa. Então, sim, eu considero, Túlio, eu considero todos os passos, né? Então, como eu disse no começo da aula, na segunda questão, se vocês olharem lá a minha solução, eu fiz a solução para o potencial considerando o infinito como referência, que é o que eu pensei, o jeito de fazer a questão. Falei, vai ficar legal, porque vai ter que calcular o campo elétrico fora do átomo, dentro do átomo, né? Mas teve gente que, espertamente, claro, muito mais esperto que eu, considerou o ponto de referência dentro da esfera. Aí você precisa saber só o campo elétrico dentro da esfera, dentro do átomo, né? Tá certo, considerei como certo. Quando eu olhei primeiro, eu falei, não, está diferente da minha solução, está faltando alguma coisa. Eu falei, não, porque o ponto de referência está na esfera, está lá escrito explicitamente, tomando o centro do átomo como potencial nulo, né, o potencial é esse. Está certo,
considerei 100% dos pontos. Tá? Eu olho na correção, eu olho todos os passos, com certeza. Esse é o ponto de dar questões abertas. Né? E a tentação para dar questões de múltipla escolha, que são o próprio Moodle corrige, né? Eu não tenho trabalho nenhum, é muito grande, mas não vou fazer isso, não. Eu acho que eu gosto de ver o raciocínio de vocês, né, para poder considerar todos os passos. Não? E dou notas parciais, sim. Não sou 880, 0 ou 100, não. Tem notas intermediárias. Ok, então, gente? Ok, professor. Ok, então. Bom, na quinta-feira, então, a gente deve terminar com a matéria correspondente a esse capítulo, né? Soluções de equação de Laplace, ver esse método de expansão em multipolos, repito, muito interessante, tá? Assim, super legal e muitas aplicações de física. Vamos entender um conceito. Se vocês não viram isso antes, vocês vão entender um conceito físico importante, que é esse conceito de multipolos. Aí a gente deve terminar, espero, e na terça-feira que vem, daqui a uma semana, já partimos para a segunda prova. Tá? E matéria nova também, agora nós vamos passar a estudar eletromagnetismo na matéria. Ok, então, gente, bom final de tarde para vocês, obrigado pela atenção. Qualquer pergunta, vocês me mandam aí. A você também, professor. Tenha uma boa Obrigado, tarde. professor. Até mais, Até então, mais. gente.